Fala, minha amiga corredora, eu sou o Washington Vaz do Pé Running. Está começando agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre na companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje é dia de falar sobre a Corrida das Pontes do Recife, mais uma edição. E ela, podemos dizer assim, que chegou à maioridade, viu? Porque chegou à 18ª edição. Poderia ter algumas edições a mais se não fosse a nossa inesperada pandemia, mas estamos aí, né? Estamos aqui para falar sobre ela e com 3 grandes personalidades, com um grande frade maratonista, com o Gil Denot e também com o Eduardo Granja. E eu vou dar a palavra para o nosso amigo Eduardo Granja, que não está em Pernambuco, ainda bem, porque o bicho está pegando aqui, viu, Eduardo? Seja muito bem-vindo. Boa noite, Washington. Boa noite, Frade, Lidiane. Gil Denot está chegando, né? Eu estou em Brasília, né, cuidando aí de alguns projetos, de atividades que a gente quer fortalecer em Pernambuco, inclusive atividades voltadas para a corrida. Tive hoje com a ministra Ana Moser. E assim, Washington, aqui está chovendo bastante também, cara. Sério? E chuva em Brasília é chuva, viu? Caramba, que coincidência danada. Aqui tá uma chuva desde manhã, cara. Tá? O bicho tá pegando aqui. Mas, entre mortos e feridos, entre secos e molhados, estamos aqui. Vou passar a palavra para o meu amigo Gil Denot. Seja muito bem-vindo, Gil Denot. Beleza, boa noite a todos. Boa noite, Washington, Eduardo Granja, Frades, Lidiane. É sempre um prazer poder participar com vocês. Sensacional. Gil Denot, que é uma figurinha carimbada nas corridas de rua. Ele que é apaixonado pela São Silvestre e também é apaixonado pela Corrida das Pontes, né? Afinal, é a São Silvestre do Nordeste, né, Gil Denot? É verdade, é verdade. A Corrida das Pontes é uma corrida consagrada em Pernambuco, né? É referência. Hoje em dia, quando a gente conversa com as pessoas que não correm, aí você diz que corre, ele pergunta logo: você já correu a Corrida das Pontes, né? Antigamente era a Corrida da Fogueira. Então, a Corrida das Pontes hoje é uma referência, né? Uma corrida bem organizada, né? Foi a primeira a trazer o sistema de chip para Pernambuco, né? E eu amo muito participar da Corrida das Pontes. Bacana, meu velho. A gente vai falar mais disso, sobre a história da Corrida das Pontes. Como é que essa turma começou a participar? O pessoal também aí que está nos acompanhando ao vivo, direto do youtube.com/prrunning. Queremos perguntas de vocês, queremos saber a história de vocês também a respeito da Corrida das Pontes do Recife. Mas vamos lá, enquanto o Lidiane não está aqui conosco, enquanto o Frade está tentando se virar aí, eu vou puxar logo o meu papo aqui com o Eduardo Granja. Eduardo Granja, esse ano parece que vai ser mais tranquilo, né, Eduardo? Afinal, não tem uma pandemia para enrolar a gente aí. Do ano passado, ela passou quase 3 anos para sair do papel. Isso com ela na porta de acontecer. Veio a pandemia no início de março de 2020. E aí todo mundo sabe a história. A prova que acontecia para as festividades do aniversário de Recife, ela acabou virando festa de São João. Deve estar bem mais tranquilo esse ano, né, cara? Com certeza, né? A gente tem aí, ainda estamos oficialmente em pandemia, mas já temos uma situação de controle dos indicadores de saúde, né? O serviço público não está sobrecarregado, né? Então a gente tem, para nós promotores, uma situação quase que de normalidade. Por que quase? Porque o ambiente econômico, o poder aquisitivo das pessoas ainda está fragilizado com os impactos da pandemia, né? Isso faz com que o poder de consumo das pessoas diminua e consequentemente, a gente vê aquela velha história que não acontece na Corrida das Pontes, da inscrição de última hora, que acontece em todas as provas, mas a Corrida das Pontes geralmente chega, né, nas últimas semanas já com inscrição esgotada, né? Então, esse ano a gente teve, de forma antecipada, algo em torno de 3 mil inscrições, a gente já vai chegando agora em 5, né? E acho que a expectativa é que a gente passe de 6 mil inscritos, né, na corrida.
no ano passado, na última edição, aconteceu em junho, né, em virtude de várias remarcações, de vários atropelos por conta dos impedimentos, né, da pandemia. E esse ano voltando ao calendário normal, que ela já vinha acontecendo há praticamente 10 anos, né? No início, nos primeiros 4 ou 5 anos, a Corrida das Pontes acontecia em junho, mas era em junho por um motivo de festivo. A gente abria o calendário das festividades juninas no Recife. À época, a prefeitura estava implantando, né, uma programação junina que não tinha aqui na capital, né, e a corrida ocupava um espaço na realidade que antigamente era da Corrida da Fogueira, que não vinha acontecendo, né. Então, por isso ela iniciou suas atividades, né, nos primeiros anos em junho, mas posteriormente foi avaliado que colocá-la no aniversário da cidade era mais importante, mais adequado. A Corrida da Fogueira chegou a voltar em 2013, 2012, 13, 14, né? Então, a Corrida das Pontes acabou indo para o seu lugar no calendário e ficando lá, só por conta da pandemia que ela teve essa interrupção, né? E aconteceu depois de marcar e remarcar várias vezes em junho no ano passado. Mas assim, Washington, a Corrida das Pontes, né, ela, como o Juliano disse, ela é um evento que está consolidado no calendário. E positivamente ela tem um impacto nas outras corridas. Quando a Corrida das Pontes é boa, as pessoas se motivam, né, a se inscrever e a praticar a sua atividade, e isso tem impacto positivo nas outras corridas, que tem um volume maior de inscrição, um volume maior de inscrição antecipada, que dá a condição do promotor planejar melhor a estrutura do evento, né? Eu acredito que a gente vai voltar no nosso calendário a ter esse impacto positivo que a Corrida das Pontes favorece. Você falou aí de algo que eu senti realmente na pele, porque até hoje tem muita gente entrando em contato comigo através de direct, através comentando os posts nas redes sociais, tem também os grupos de WhatsApp, Telegram, que o pessoal fica falando: onde faço a inscrição? Pô, as inscrições ainda estão acontecendo lá no corre10.com.br. Também, se você entrar em corridadaspontesdorecife.com.br, tem uma gama de sites, Ticket Agora, o Minha Inscrições, o Ativo.com e o Corre10, que aqui é a bilheteria local aqui de Pernambuco. Então, formas para você realizar inscrições tem bastante e é isso mesmo. Juliano, suas inscrições na Corrida das Pontes é igual na São Silvestre, que já compra antecipado logo no primeiro lote? Não, eu me organizo, né? Como normalmente assim como a São Silvestre, o preço dela não tem aquela questão de primeiro, segundo lote, né? É um preço fixo, eu não me antecipo muito, não. Eu me organizo, sempre coloco para mim como prioridade a Corrida das Pontes, né? Porque eu acho que é uma das mais, como eu falei, uma das mais importantes daqui. Inclusive, o Eduardo estava falando aí sobre a questão da data, né? Uma observação que eu lembro que ele fez no ano passado, naquela live com o José João, quanto à questão da largada, né? E o local ideal, né, que é um ponto turístico, seria o Marco Zero, né? E ela foi deslocada para Porto Bru, que também é um local que tem uma importância histórica. Mas uma coisa que eu sempre comento com meus amigos também é em relação à data da corrida. Ela deveria acontecer, na minha opinião, dia 12 de março, e, claro, deveria ser feriado em Recife, porque o Recife tem 2 feriados municipais, mas provavelmente é a única capital do Brasil que no dia do aniversário não é feriado, né? Então, essas questões são importantes, porque a corrida realmente ela se destaca ali, no meio dos corredores. Bacana. Eu vou colocar aqui imagens que a gente captou junto com o Antônio, o grande Toninho, eu chamei de Toninho, que disponibilizou essas imagens lindas, e você pode conferir lá ainda no nosso canal no YouTube, que eu já realizo a cobertura da prova desde a 17ª edição, e ano passado com certeza foi mais especial, porque é uma prova que emociona. Eu falo sempre que a gente tem uma oportunidade e tanto de conhecer o Recife correndo, e é uma das poucas provas que a gente de fato conhece o Recife correndo. Poucas as provas que nos apresentam lugares assim que o Recife não recebe corrida de rua. Ou, por exemplo, você passar pela Ponte de Ferro correndo, só se for
no meio de uma feira, meu velho. Na segunda, na terça, na quarta, porque no domingo, ou no treino, né? Mas numa corrida, ganhando medalha, conquistando uma medalha, apenas na Corrida das Pontes do Recife. E deve dar um trabalho, né, Eduardo? Fazer uma prova como essa, que o Recife é um ovo. A gente sabe que o Recife é um ovo e parar praticamente pontos estratégicos da cidade não deve ser tão fácil. Não, realmente, um dos grandes desafios do início da prova, que eu acho que hoje está totalmente pacificado, foi que o órgão de trânsito, a CTTU, não queria, de forma alguma, permitir que as pontes do Recife fossem travadas, né, para que a corrida pudesse acontecer. Eu lembro que foi uma briga interna na prefeitura, na época eu estava na secretaria lá, né, e assim, foi uma disputa dura para poder a prova acontecer. Aí nós jogamos com tudo, né? Com a tradição que as corridas nas outras cidades tinham, com o modelo de prova que a gente estava querendo trazer, que se diferenciava das outras provas que já aconteciam e que pese sua tradição e sua importância, né? Como o Juliano disse, foi a primeira prova que trouxe o chip, né? Para cronometragem, para aferição de tempo. Foi a primeira prova que realmente tinha uma boa camisa, uma boa medalha no seu kit, né? Uma medalha personalizada e uma camisa num tecido, sempre foi o dry fit ou poliamida, sempre um tecido excelente, né? Foi uma prova que inovou e a gente teve logo no início essa dificuldade. Hoje, quando a gente vai conversar com as pessoas da CTU, com o André Luiz, com o Evaldo, né, eles dizem que essa operação segue sendo complicada, mas é uma coisa que está no automático, que eles já têm habilidades, né, e fazem um grande trabalho nas provas, né, ali no Recife Antigo. E como você disse, Austin, como eu não só faço a Corrida das Pontes, né, eu cuido dessa parte técnica no dia da prova, a Triunfo, junto com faz para a JJS todo o trabalho de distribuição de staff, de montagem de posto de água, de sinalização do percurso, alocação de placas, né, orientação ao corredor, dispersão, né, todo esse trabalho somos nós que coordenamos na Corrida das Pontes. E a gente sabe que existe, né, uma dificuldade, né, numa prova com esse volume, mas que a gente tem já também com a própria repetição do percurso, já vem acumulando, né, essa experiência. Agora, com relação às provas, né, a gente tem em Recife uma dificuldade muito grande. Eu gostaria muito de fazer provas naquela área ali de Casa Forte, Porto da Panela, que é uma área belíssima da cidade, que, veja só, pouquíssimas pessoas, a não ser quem mora lá, conhece de fato aquela área da cidade. Eu gostaria muito de fazer mais provas na orla, na praia, e a gente não tem, né, essa autorização, uma ou outra prova que a gente consegue fazer ali, né. Hoje, praticamente, fora a corrida da Aeronáutica, a corrida Brigadeiro, né, teve uma corrida que nós fizemos, foi naquela época que houve vazamento de óleo, né, que a gente fez uma prova beneficente ali na praia, corrida das praias de Pernambuco, né. Então, a gente tem uma orla belíssima, mas que tem suas dificuldades para a gente utilizar para a corrida. E eu acredito muito que um trabalho conjunto com a prefeitura tem que ser feito para que a gente tenha mais rotas e que a alternativa não seja só via mangue. E os eventos acabam ficando repetitivos, né? Os corredores acabam se desmotivando. A via mangue, dependendo da maré, ela não é confortável, né, para o corredor, né? Então a gente está brigando muito com a prefeitura, brigando no bom sentido, né, para poder ativar, né, novas rotas e novas áreas na cidade. Eu sempre quis correr na Avenida Boa Viagem sem ser no calçadão, como na Maratona das Praias, como invariavelmente acontece treinões, que relativamente acontece só no calçadão. Isso só veio acontecer com a corrida aeronáutica, aí tem um peso muito forte, que se a casa do Brigadeiro fosse, por exemplo, lá em Itapissum, a corrida ia acontecer lá. Mas, graças a Deus, o Brigadeiro fez aquele casarão lindo ali em Boa Viagem e hoje a gente tem um legado que é uma corrida, né, Lidiane? Boa noite, pessoal. Antes, deixa eu dar meu boa noite, porque o inverno tá chegando, né? E aí, o inverno tá chegando,
A internet se foi, a energia se foi e voltou algumas vezes, mas estamos na luta. Mas sábado, domingo vai fazer sol, com toda certeza. Será? Apesar de que eu já corri a corrida nas pontes na chuva e é muito legal. 2017, se eu não me engano, foi essa corrida na chuva. Foi quase toda ela na chuva, né? Muito bacana. Não vou mentir. E será que o meu amigo Frade está nos ouvindo agora, dessa vez? Noite para toda aí, para você, o Austin, meu coração fica cheio de felicidade Granja. agora. Estamos juntos na Corrida das Pontes domingo para a gente fazer aquele sucesso. Eu vou voar abaixo, entendeu? Me aguarde, porque estarei lá logo cedinho para a gente fazer a festa. A Corrida da Ponte não tem outra igual. Ó que tem. Se você tá jogando muito marketing aqui, que a gente sabe que você é apaixonado pela São Porque Silvestre. a Corrida da Ponte, eu tenho 18 anos de Corrida de Ponte, meu filho. A Corrida das Pontes é o máximo. Corrida da Ponte foi quando eu comecei a correr com a palma de banana e a rapadura na Corrida das Pontes, entendeu? Foi um sucesso. Hoje eu não estou levando porque é muito pesado, só para São Silvestre, mas estamos juntos nessa grande corrida de domingo, que eu sei que vai ser uma grande corrida, entendeu? Organizada aí por nosso amigo Granja, que organizou a corrida de Olinda domingo retrasado. Foi uma corrida excepcional, muito boa, muito organizada. Frade, quais são as melhores lembranças que você tem lá do início da Corrida das Pontes, já que você é um cara que correu todas as edições? Rapaz, porque naquele tempo, tu sabe, eu só corria as maiores, né? E na Corrida da Ponte eu botava para quebrar, não dava colher de chá, não. Quando dava largada, quem fazia a festa era eu. E Granja me apoiando. Corria com fantasia de caboclo de lança. Não deixava de apoiar, não. Agradeço muito a ele de ter participado da tocha olímpica do PAN, entendeu? Aqui em Pernambuco. E nas Olimpíadas ele ia me botar, mas o novo secretário todo enrolado botou gente que não tinha nada a ver com Pernambuco. Entendeu? Mas a todos, entendeu? Porque de corrida, 50 anos de corrida, entendeu? De Recife, no Brasil e no mundo. Bacana. E, Gildenor, qual a melhor lembrança que você tem da Corrida das Pontes, meu amigo? Eu lembro da primeira. Eu não participei de todas, não, na maioria, mas eu lembro da primeira, né? E a gente aqui do Recife, acostumado, o Frade desse tempo também, né? E a gente ia para as corridas sem o isolamento das ruas, não tinha chip nem tapete. O controle era feito com aqueles cartões, tinha um certo ponto lá que o pessoal ficava gritando, já o cartão, era tudo então, né? Coisa bem conservadora, né? Então, a Corrida das Pontes, a primeira encantou por isso, porque você pôde correr com as ruas todas interditadas, né? Com o sistema de chip, como eu já disse, que era uma novidade, então, e aí a presença do José João, né? Que a gente já tinha em mente, né? O cara que era pernambucano, que já tinha ganho a São Silvestre 2 vezes, então, a sensação foi de encantamento naquela primeira. Viu? Tá ansioso para participar. Bacana. A gente está vendo aí imagens passando pela Rua da Aurora. A Rua da Aurora que já foi um grande ponte aí das corridas. Está meio apagadinha, vai que ela volte novamente. Nosso amigo Álvaro aí do Corre 10, que ele é responsável também pela bilheteria das inscrições. E passando pela... É Mário Melo, né, Eduardo Granja? Pelo que eu tô vendo aí, é Mário Melo, né? Por esse desenho aí da ciclofaixa. Bacana demais. É a Mário Melo. Aí é Mário Melo para pegar lá a Cruz Cabugá para fazer o retorno ali na Câmara de Vereador. Aí a gente pega Mário Melo. Passa na frente da Biblioteca Pública. É, isso mesmo, cara. Eu estava conversando essa semana, sábado. Inclusive, não tem como não falar sobre isso. Quanto o Recife é bonito, cara. Quanto o Recife é bonito e quanto a gente não consegue valorizar essas imagens aqui, que é a Rua da Aurora, cantada por Alceu Valença, é a nossa Praça da República, que é um espetáculo à parte. Juntar 6.000 pessoas correndo, só a Corrida das Pontes. Não tem Maurício Nassau ainda, não tem uma prova ainda que chegue no nível da Corrida das Pontes de gente, de aglomeração, de uma beleza dessa. Até pode chegar a juntar, mas passar por ruas arborizadas, tão bonitas quanto são essas aí no Recife, cara, vai demorar um pouquinho. Eu espero que a gente possa futuramente ver algo desse tipo, mas não sei. Vamos ver, vamos esperar. Eduardo,
Como é que tá aí as entregas de kits? O pessoal está falando muito sobre entrega de kits. Mudou muita coisa desse ano para cá, né? A começar pelo patrocinador Master, substituiu o Carrefour, que é parceiro de longa data, e agora a entrega dos kits vai acontecer no Pão de Açúcar, né? Isso. Pegando só um pouquinho desse gancho do relato que tu fizesse, né? Eu participo desde a primeira edição da organização da Corrida das Pontes, ou estando na prefeitura, ou pela Triunfo nessa parceria com a JJS, né? E eu lembro, Washington, que nas primeiras edições chegava muita gente chorando no pórtico de chegada, chorando emocionado, porque vivia a vida toda no Recife, muitas vezes passava por ali ou num ônibus ou num carro, né, e não conseguia perceber ter a dimensão da beleza da cidade, né, e a corrida travando o trânsito, dando a segurança, fazendo que a pessoa passasse a pé, correndo ou caminhando, né, deu esse novo, vamos dizer assim, olhar das pessoas para a cidade. É a mesma coisa quando você faz o primeiro passeio de catamarã, né? Você olha a cidade pelo ângulo inverso. Você também fica bastante emocionado, né? Sobre esse aspecto que você falou, a gente esse ano está com o 4º patrocinador master, né, da história da Corrida das Pontes. Se a gente for ver aí, são 18 edições, né, 20 anos de projeto, 18 edições. É um número, inclusive, pequeno de patrocinadores âncoras, né, aquele que chega e viabiliza a corrida. Nós tivemos uma bandeira que não existe mais, que é o Banco Real, logo no início, tivemos a Riboc, o Carrefour, né, e agora o Grupo Taunsa, né, que é um grupo que trabalha com alimentos, né, é uma empresa de agronegócio que trabalha com alimentos de commodities, né, soja, feijão, milho, né, e distribui para marcas que a gente acaba consumindo no supermercado, né. Então, é uma marca que chega usando a Corrida das Pontes para se apresentar de forma mais forte aqui no estado, né? É pouco conhecida, até porque ela é uma empresa que viabiliza a entrega de outras marcas e não a marca própria, né? E a gente, com a mudança que houve no supermercado anterior que nos apoiava, que chegava junto da corrida, né, viabilizou um namoro antigo que já existia com o Grupo Pão de Açúcar, né, para que eles viessem também a patrocinar a corrida, né. Ainda bem que temos em Pernambuco um evento consolidado como esse, que nos indica que para ele não faltará parceiros, né. Sempre que a gente tem que por questões internas acaba saindo, mudando o foco da empresa, a gente tem outro parceiro que chega e se apresenta, né? E tomara que isso também tenha um impacto positivo para as outras provas, né? Para que esses parceiros que vão chegar, vão conhecer, vão experimentar o evento Corrida de Rua aqui em Pernambuco, possam também olhar para o calendário como um todo e apoiar outras provas, né? Porque esse é o nosso interesse, não é só fazer uma boa Corrida das Pontes. A Corrida das Pontes, ela, para mim, é uma âncora de todo um calendário de pedestrianismo no estado, né? E se ela puder deixar esse legado, esse rastro positivo, para que as outras possam aproveitar, né? Que assim seja, né? Vai ser muito bom. Eu torço bastante, inclusive eu fico muito feliz de ver o Grupo Pão de Açúcar patrocinando a Corrida das Pontes. O Grupo Pão de Açúcar, para quem não... Talvez o Gidenor e o Frade lembre, mas o Grupo Pão de Açúcar ele ajudou bastante a popularizar a corrida de rua, sobretudo lá no Rio São Paulo, com a maratona de revezamento Pão de Açúcar. A família Diniz ajudou bastante nesse quesito de valorizar os esportes amadores, digamos assim, os esportes olímpicos. O Abílio Diniz e o filho também, né? O filho que está sendo homenageado, inclusive, criaram uma maratona Abras de revezamento e uma corrida Kids, justamente para homenagear o João Paulo Diniz, que infelizmente vai falecer muito novo, né, velho? Ele tem um centro de inteligência muito importante lá em São Paulo, pesquisa no alto rendimento, que é bastante bacana. E eu espero que esse legado continue, né? Até porque o Grupo Pão de Açúcar já não é mais da família Diniz. Mas é que bacana que o Pão de Açúcar está voltando a ter esses olhos e, quem sabe, patrocinar mais eventos aqui em Pernambuco, porque
tem mercado pra caramba do Pão de Açúcar aqui em Recife e a entrega dos kits vai ser lá, né, Granja? Vai ser na Rosa Silva. Saiu Isso, o Carrefour na de unidade do Pão de Catafora. Açúcar na Rosa Silva, né? Vamos das 8 às 17 horas, né? Na sexta e no sábado. Né? Então, expediente cheio aí para poder o corredor, numa brechinha que tiver no horário de trabalho, chegar lá, pegar seu kit rapidamente. Vai ser montada uma estrutura muito parecida com a que o corredor já está acostumado, né? E a gente vai ter aí toda a equipe para dar atenção, poder identificar o número, poder facilitar a entrega do kit ao corredor, né? Outra coisa, inclusive, que a Corrida das Pontes ensinou para os promotores aqui em Pernambuco, inclusive para mim, né? Antigamente as provas, quando tinha alguma coisa a entregar, um número, uma camisa, alguma coisa, entregava no próprio dia do evento, né? E a gente muitas vezes tinha uma confusão, atrasava largada, porque ainda estava entregando material, né? A Corrida das Pontes nos ensinou que é melhor ter aí 2, 3 dias prévios entregando esses kits, facilitando o acesso do corredor, para que no dia do evento a gente esteja preocupado exclusivamente com o atleta, né, no caso, com correr, fazer um bom exercício, um aquecimento e correr, né? Lidiane, será que tá conseguindo nos ouvir aí, Lidiane? Normalizou aí a sua situação, minha filha? Agora deu um jeito. Agora a chuva ainda não me derrubou. E, Lidiane, o que você... Eu tenho fotos aqui de você correndo e tenho foto de você fotografando. O que é mais legal nas duas partes? Você que vai estar lá fazendo sua cobertura pelo Foco Radical, mas você também que já correu essa prova. A Foco, que eu acho que eu posso dizer já, né, Granja, que a gente está como parceiro oficial do evento. E aí a gente vai, né? Aí é difícil, né? Assim, todo ano eu digo que eu vou correr. Aí chegou a notícia que a Foco está como parceiro oficial, eu disse, então, né? Porque você não tem chance de fotografar no centro do Recife, né? Na verdade. Ó, e essa foto daí é incrível, eu não vou mentir, eu sinto muita saudade da Ponte de Ferro. Eu fiz acho que 3 vezes 5 quilômetros nessa prova e 2 vezes 10. E aí eu entrei na Foco e já veio a pandemia. Mas eu cobri até o último ano eu corri ela até o ano antes da pandemia, 2020, Washington. Não, 2019, 2018, não é isso? A última? A última foi 2019. 2019. Ela foi adiada, 21 não teve, aí 22 ela retomou, com Lidiane aí, ó, de costas, tirando foto. Qual é essa ponte, Lidiane? Eita, Buarque de Macedo? Buarque de Macedo, isso. A ponte que liga a outra extremidade lá do Recife para o Marco Zero, o complexo Eduardo Campos. Tem um fotógrafo que está vindo de fora, aí um colega da gente comentou assim para ele fez, olha, a teoria é que a melhor foto é na ponte, a corrida é das pontes. Aí fez, mas cuidado, que é tanta gente passando que você vai ficar enjoado, que a ponte vai tremer. E é verdade. É tanta gente que fica passando na ponte que você sente a tremidinha dela e dá um medinho pra caramba, porque até essa ponte daí é 5 e 10, né? Daí é 10 em frente, 5 à esquerda para voltar sentido prefeitura, para voltar para o Forte do Brum. E aí eu vou perguntar a pergunta que eu já sei a resposta, porque eu não quero que mude. Mas vai mudar o percurso esse ano? Não tem graça se mudar, né? Mas todo mundo pergunta, né? É a pergunta clássica da vida, né? Não temos mudança de percurso esse ano, não. Permanece o mesmo, né? Já vai ser o quarto ano, né? Da última mudança de percurso que nós fizemos. Inclusive, a única vez que eu consegui correr a Corrida das Pontes, que eu não estava muito metido na organização, foi o último ano dela largando do Marco Zero. Acredito que foi 2013, né? O último ano que ela largou lá no Marco Zero foi o único ano que eu consegui correr. Eu comecei a correr em 2012, praticamente em novembro. 2013 eu vacilei, estava viajando e não corri a Corrida das Pontes. Em 2014 eu corri, já era no Forte do Brum.
Eu não tive essa oportunidade que tá aí. Vamos fazer uma briga para, quem sabe, ano que vem voltar para o Marco Zero. Marco Zero aceita tudo, meu amigo. Show, carnaval. O que acontece que não pode ter uma corrida ali naquele Marco Zero? Tá muito linda do jeito que tá. Dá vontade de correr, Granja? Ela, estando tão envolvida assim, não dá vontade de correr? Dá vontade. Na hora da largada, sempre dá vontade de largar também, né? Aquele momento ali, ele é muito especial. A gente fica com vontade, né? E com essa... A gente, mesmo estando um pouquinho acima do peso, tem uma memória biológica de atleta aqui, e a gente sempre, quando vê essa instigação do esporte, a gente tem a tendência de querer, né, um pouquinho daquela adrenalina, daquela endorfina também, né? Então, dá sempre aquela vontade, aquela instigação na hora da largada. É gente, minha gente. Olha quanta gente. É gente. Pode dizer número já de quantos inscritos esse ano, Granja? A essa altura a gente já passou dos 5.000. A expectativa é que a gente passe dos 6, né? Que ainda tem inscrição aberta aí até, eu acredito, a quinta-feira. Isso torna ela a maior corrida que a gente teve pós-pandemia aqui, né, Washington? Continua. Na verdade, para mim, ela é a maior corrida do estado com sobras. Até hoje eu não lembro de ter uma corrida com um número de inscritos maior, superior da Corrida das Pontes. Chegou perto da corrida, pague menos. Juntando pipoca, talvez juntando o número de inscritos, que eu acho que foi 4.000, a última edição da Pague Menos que teve. A Nassau não chega esse número, Estações não chega, Night Run nem tanto. Um Recife, com toda a pompa que tem, também não chega nem perto. Então, a maior corrida mesmo do nosso estado é a Corrida das Pontes. Gente. É muito bonito. A largada dela é muito bonita. É legal. Essa parte aí, para quem está nos acompanhando ao vivo, é justamente a ponte que faz a separação do percurso dos 5 para os 10 quilômetros. Quem vai fazer os 10? Olha aí, a animação danada. Sai dessa ponte e vai para o Marco Zero. Deixa eu colocar aqui o mapa. Passa pelo centro dele, que também é um trajeto de percurso de muita gente no longão de sábado, né? Justamente aqui, ó. Aqui é a ligação passando o mouse aqui. A gente faz a travessia do braço aqui do Capibaribe e à direita, ele pega a esquerda, na verdade, ele vai, para quem faz os 5, tem a chegada no Cais do Apolo. Para quem faz os 10 quilômetros, dá uma olhadinha no Marco Zero, faz o seu retorno e pega, acredito que seja a Ponte Maurício Nassau. Marquês de Olinda. Desce pela Rio Branco até o Marco Zero e volta pelo Marquês de Olinda. Maravilha. E aí, meu velho, aí que a graça da corrida começa aqui para mim, porque a gente pega a Ponte de Ferro. Cara, vocês deveriam fazer, se tem alguma mudança do percurso, que bichinha da Ponte Velha, meu amigo. Ponte Velha, a bichinha fica lá, porque eu não participo. Ela não é, Gideon, é tão bonitinha, ela é. É verdade, é uma ponte histórica também. Eu quero aproveitar aqui para mandar um abraço pro pessoal da minha equipe, a melhor e maior de Recife, Corredores de Escada Amarela, e também para minha esposa que está me apoiando. Eu gostaria de fazer uma colocação assim, a opinião do Eduardo Granja, que as pessoas, assim, nós amadores, a gente comenta muito, embora a gente não consiga essa premiação de elite, mas se fala muito na premiação, né? A das Pontes tem uma premiação, não é tão alta, mas tem uma premiação em dinheiro, e uma grande maioria aí não tem premiação. E aí a gente sabe que o objetivo é estimular as pessoas, né, a praticar atividade física, e a Corrida das Pontes consegue isso com muito êxito. Mas uma coisa que abrilhanta também as grandes provas, um exemplo, por exemplo, a Corrida da cidade de Aracaju agora, também essa da de Petrolina, que é nova, então eles conseguem valores altos de premiação, e isso traz o quê? Os corredores de elite, né, famosos do Brasil todo, que todo mundo admira, né? Então, eu acho que isso ainda falta um pouco na Corrida das Pontes e outras do Recife, né? Por que não se consegue uma premiação mais alta que atrai esse pessoal de fora, de elite? Com a palavra, o grande Eduardo Granja. Eu vou, assim, problematizar, né? Não é discordar do Juliano, não, porque ele tem razão no argumento dele, né? Mas a gente já teve experiências aqui que provas que tiveram 150 mil de premiação. Eu acho que foi a própria Maratona Maurício Nassau no começo,
né? E, assim, os grandes atletas do país que vieram com cachê pago, não vieram por conta da premiação. Ganhava o cachê, o hotel da organização e ainda ganhava o prêmio, né? Saíam daqui super felizes, né? Porque, assim, os corredores que disputam em nível alto de elite, eles acabam fechando um ano, né, já com todo o planejamento do calendário do que vai competir, do tipo de clima que ele tem que fazer a sequência de competição para se preparar, principalmente para as corridas de ranqueamento olímpico, né? Então, assim, quando a gente toma a decisão de ter atletas de fora, geralmente a opção é fazer o convite a eles e, assim, pagar suas despesas. É assim que vêm os atletas estrangeiros, né? A gente vê com os treinadores quais são os atletas estrangeiros que estão cumprindo o calendário de competição aqui, escolhemos os melhores, geralmente um ou dois masculino, um ou dois feminino, e trazemos para a prova, né? Para dar essa abrilhantada, para dar esse respaldo. Os nossos nacionais, como seguem muito o calendário da CBAT, né? Eles acabam participando das provas. Hoje é luta. Hoje é luta, mas estamos aqui e eu achei legal essa sugestão aqui do Wilson, dá até para a gente pensar aqui. Se eu puder dar uma sugestão, 15 km seria a distância perfeita com essa Silvestre. Olha aí tua Ponte Velha. Olha aí tua Ponte Velha chegando. E nosso amigo Frade? Eu não sei se seria isso, eu vou até perguntar ao Granja quando voltar, mas eu acredito que a Ponte Velha não comporta essa quantidade de gente, não. Tem a questão estrutural também. As outras são... Ainda tem, no carnaval mesmo, o pessoal... Não, existe um motivo pelo qual o Galo está ali no meio também, e a concentração é na Dantas Barreto. É a quantidade de gente que as pontes do Recife são antigas. É muita gente. 5.000 pessoas passando junto numa ponte, é muita gente, minha gente. Aí acredito que a Ponte Velha também não comporte isso. É porque a saída dela também, quando sai dela ali, a rua é estreita, né? A ponte não é tão estreita, mas a saída para o... A funila, quando passa, passa na estação do metrô, ela dá uma grande afunilada. Aí seria um problema. É verdade. Pode ser. Será que nosso amigo Frade está nos ouvindo aqui? Frade, está nos ouvindo, Frade? Estou ouvindo. E a Ponte Velha jamais pode sair do sistema, porque a Ponte Velha é a ponte mais linda do Recife. E a corrida não pode deixar de passar por lá, não. Aquela ponte é muito forte. Frade, okay? Vai fantasiado de quê esse ano? No nosso frevo. A minha roupa, a minha marca é essa aqui que eu estou com ela. É a marca registrada no Brasil e no mundo. Tá bom? Estamos juntos com essa roupa linda, que essa é uma das roupas mais lindas que eu já vi na corrida do Recife. Luta, companheiro. E Lidiane, a gente está quase chegando ao fim de mais um episódio, mas vamos ver se a gente consegue aqui terminar com decência, né? Porque tá bronca hoje. A chuva São Pedro não tá ajudando a gente, não, mas vamos lá. A previsão do fim de semana, para quem não gosta tanto de chuva, é sol. Então fiquem felizes que a chuva é só hoje, segunda a PAC, até amanhã às 7 da manhã. Vamos tentando, né? Granja voltou, tá vendo você hoje? Rapaz, isso aqui é um superaquecimento no celular, nunca tinha acontecido aqui. Mas conseguimos voltar. Deram uma sugestão aqui, Granja, de percurso de 15 quilômetros. Tem na agenda para um dia ter? Já que ela é São Silvestre do Nordeste, por que não ela imitar a nossa São Silvestre? E assim poderia pegar a Ponte Velha, né? A gente está tentando aqui, calculando isso. Pegar a Ponte Velha, tentava fazer uma muganga lá para pegar o mercado um dos mercados públicos por ali e pronto, acabou. Dava para fazer uma alça por ali, pegando Rua Velha, pegando ali o mercado da Boa Vista, né? Fazia aquele abraço ali no início da Rua da Aurora e voltava pela Ponte Velha. Dá sim. Pensando em 15K, cabe. E assim, eu sou muito simpático a isso. É claro que a gente tem que conversar lá com o Zé João, né, com o Renato Elias, para ver como é que encaixa isso.
mas, assim, a gente hoje tem um público grande já que não quer mais praticar provas de 5 e 10, né? Já estão num nível um pouco maior de prova e nos pedem prova de 15, prova de 21, né? A gente viu agora a corrida que o Frade citou aí, que a gente fez semana passada, há 3 semanas atrás, né? Uma adesão muito grande e uma prova que estava, assim, desgastada, porque fazia muitos anos que era para ter acontecido, não aconteceu. Primeiro problema burocrático, depois por pandemia, né? E a gente pôde participar lá junto do IDAF, da COP, poder viabilizar para que ela acontecesse, e como ela tinha percurso de 21, a gente teve uma coisa, tinha 2.000 atletas inscritos e mais de 1.000 eram atletas de 21, né? Então a gente tem esse público já de forma muito madura, que cabe sim, na medida do possível. Óbvio que no Recife a gente tem algumas limitações do próprio trânsito, mas em pensar sim em fazer circuitos maiores. Acho que, já que a gente estava falando de premiação, a premiação esse ano continua nos 5 primeiros colocados, né? Ano passado a gente teve aqui, inclusive a presença dos grandes campeões passaram por aqui, que foi o Gleison Cebolão. O Gleison Cebolão já vem, se ele vier, ele vem credenciado como novamente ser um dos campeões. Ele foi vice-campeão da corrida de Aracaju esse final de semana. O Jair José talvez possa vir também. O Jair José que é figurinha carimbada nos pódios aqui. Na verdade, a equipe Bingo Corrida sempre fazendo bonito por aqui. Já no feminino, ano passado foi a Lucy, a campeã, a Lucy Moreira. Ela está lá agora no clube paulistano, lá em São Paulo. Não sei se ela vem esse ano, mas ela está em São Paulo. A nossa querida Mirella Saturnino vem, se ela vir, ela vem desgastada, porque ela vem de um bronze, terceira colocada no PAN de maratona que aconteceu na Venezuela nesse final de semana. E também tem a Mirelle que ainda está aqui em Pernambuco, é da equipe do nosso professor Abraão Nascimento. E a nossa Matuta, Miriam Matuta, que foi a 4ª colocada, a gente não precisa, na verdade, a gente não precisa tanto de keniana aqui para brilhantar a prova, né, professor Eduardo Granja? Porque os pernambucanos fazem bonito. A gente viu aí o Justino Pedro lá, campeão do PAN de maratona nesse último final de semana. Um bom staff, né, Eduardo? Já tem alguma novidade aí? Se vai vir keniano ou não vai vir? Não, geralmente a gente confirma pega as aferições de elite na quinta-feira, né, para poder jogar no sistema de forma diferenciada. A gente sabe que o Bingo, por exemplo, o Bingo só escreve a equipe dele 3 dias antes do evento, né, porque ele quer ver quem vem, para poder ver quais são os atletas dele que ele bota, que tem chance de pódio. Fica nesse jogo aí até os últimos momentos da quinta-feira, né? Então, na quinta a gente vai ter um retrato melhor sobre essa participação dos atletas de elite, né? E a iniciativa, quando o Zé João pensou em trazer o keniano, a keniana, foi na intenção de chamar a atenção para uma prova com potencial de ser uma prova internacional, né? Para começar os atletas, os treinadores falarem dela não só no sul do país, mas também fora do país, né? Foi uma semente plantada que vem se repetindo, né, mas que bate na mesma dificuldade que eu estava falando anteriormente quando o sinal aqui caiu, os nossos atletas brasileiros. Da mesma forma e talvez de forma mais depurada ainda, os atletas internacionais têm um circuito próprio, né, tem um roteiro próprio e focam muito nas provas que são base de ranking nacional e internacional. Bacana. E o nosso João José? Eu vou colocar aqui a imagem, Lidiane. Morra de inveja, Lidiane. Eu guardo isso aqui. Se bobear, eu vou fazer um quadro. Eu recebendo a medalha. José João. Meu amigo. É uma figura humana extraordinária, Austin. Ele além de ser veja só, José João tem a Comenda Guararapes e a Comenda Barão de Rio Branco. São as 2 maiores comendas do país, uma nacional e a outra do estado de Pernambuco, né? Então, as maiores honrarias do nosso estado e do nosso país, ele tem. E isso, pouquíssimas pessoas vivas, inclusive hoje, têm, né? Pernambucano, me parece que mais 2 ou 3 é que ainda ostenta esse status, né? O último que tinha a personalidade da política, que era o ex-governador e ex-vice-presidente Marco Maciel, por exemplo, né? E assim, além de ser essa autoridade, né, do ponto de vista esportivo, do ponto de vista de cidadania mesmo,
ele, quando você conversa com ele, você vê que não tem essa de autoridade, ele é um cara super simples, super humano, super dedicado a fazer com que o esporte se desenvolva. O Zé João, ele diz que todo dia acorda e sai para correr em São Paulo, e até quando está aqui também, gosta muito de correr em Boa Viagem, né? Muitas vezes ele não tá nem precisando daquele exercício para ele, mas ele sabe que pessoas vão vê-lo na rua, vão gostar de vê-lo e que vai cumprimentar e que aquilo ali vai estimular a pessoa a correr mais. E ele sai de casa pensando nisso, pensando no outro, né? São poucas criaturas humanas que têm essa, né, vamos dizer assim, essa sensibilidade. E ele é um cara assim super simples, tranquilo, é um bizarrense nato, né? Uma das coisas que eu fiquei mais feliz nesse tempo que estou fazendo PR Running, e com a Lidiane, sobretudo, fazendo papo corrida, foi... o não, eu sempre falo que o não a gente sempre tem, né? O não a gente sempre tem, a gente vai em busca do sim. E quando eu falei para você, será que é possível trazer o José João para fazer essa live? E quando você falou que podia, eu quase caí da cadeira no trabalho. E realmente, quando eu parei, falei, você lembra de mim? Eu te entrevistei lá na live, lá no Papo Corrida. Ele falou, lembro, rapaz, adorei, gostei demais. Me chame novamente. E ficamos lá conversando. Velho, acho que foi uns 5 minutos mais, assim, incríveis na minha vida. Porque, assim, eu admiro muito esses atletas. E sobretudo os que estão aí, que sempre estão aqui com a gente. O Cebolão, a Miriam... o Bingo, o Bingo, a gente, eu e Lidiane, quando eu paro para falar com o Bingo, é a figuraça. Então, trazer esses caras e apresentar esses caras para o público que corre, tem muita gente hoje em dia que corre, veio da pandemia e não sabe determinadas coisas, o que é pipoca, o que é fartlek, como é que... não sabe os termos técnicos e o linguajar de corrida. E às vezes não conhece essas figuras, não tem conhecimento da importância, que é o José João, da história da Corrida das Pontes. E é muito bacana trazer essas coisas. E o mais legal é quando essas pessoas entendem a importância do quão é importante eles se apresentarem para o público. E assim, eu fiquei realmente feliz, fico feliz e eu fiquei realizado. Feliz e realizado quando eu pude falar com ele pessoalmente. E ainda recebi a medalha da mão dele, colocou no meu pescoço. Foi como ganhar a loteria. E, Lidiane, o que você acha de tudo isso? É bajulação minha? Não é todo dia que você pode conhecer a pessoa que criou um evento que você gosta, né? Também fui uma das que babei, porque tem que ser muito genial de ter uma ideia de dizer eu quero correr todas as pontes do Recife. Não é qualquer ideia, é uma ideia genial que se consolidou e ainda eu vou morrer repetindo isso, a melhor forma de conhecer o Recife correndo. Porque a gente pode fazer um treino em grupo, tudo, mas a oportunidade de correr no meio da ponte, olhando, fazendo selfie, nem é aconselhável fazer isso no centro do Recife. Ficar parado para tirar o Teatro Santa Isabel de fundo, nada disso é aconselhável. É a chance que a gente tem de conhecer o Recife inteiro, o centro do Recife inteiro dessa forma. E ainda com direito a ver as plaquinhas, um marco zero em sua plenitude, que ele está fechado. Naturalmente é cheio de show, turista, skate, não dá nem tempo de tirar tanta foto assim. É uma oportunidade única. É lindo, cara, é lindo. A Ponte do Galo, né? Para quem não brinca o Galo. A Ponte de Ferro, cara, essa ponte é linda demais. Salve Dom Pedro II, que nos trouxe essa belíssima ponte para o Brasil. Ferro inglês, puro, e está aí até hoje no Recife. Esse povo de Jaboatão não, mas eu e meu amigo Danilo, do DNA de Aço, a gente passa nessa ponte pelo menos uma vez por semana. Somos privilegiados de andar por essa beleza. Tiramos eu e Dandão uma selfie quase toda vez que a gente passa por aí do pôr do sol, que a gente passa no fim da tarde, dá uma paradinha para admirar, porque Recife é muito bonito. E se a gente pode mostrar isso numa corrida, porque... Aí, falando nele, ó. Falando em Dandan e Barão na corrida feminina Girl Power, porque Barão é Barão, pode tudo, né? A gente está muito acostumado a Recife se virar Shopping Rio Mar, Shopping Recife e Viamãe. Então, não reclamem e aproveitem a oportunidade.
Ainda tem inscrição aberta, não é isso, Austin? Tem inscrições abertas. Eu vou colocar aqui, olha, nosso amigo Barão aí, o Forte das 5 Pontas, a chegada na... Aí aqui todo mundo já conhece de cor e salteado, que é a nossa querida ponte giratória, que não é mais giratória, porque se fosse giratória, a gente estava frito, viu, nessa corrida das pontes. Já imaginou todo mundo parando para esperar a ponte girar? seria O legal. piadista. corridadaspontes.com.br. Você faz lá o acesso ao site, tem todas as informações possíveis e inimagináveis. Ainda dá tempo de realizar a sua inscrição. E não deixe para a última hora. Afinal, já é a última hora, né, Granja? Não tem como deixar para a última hora. Já tá no finzinho. Quem ainda quisesse correr, eu sugeria que corresse para fazer inscrição. Porque tá também no finzinho, né? Já estamos na terça-feira. As inscrições, vocês estão com sorte, viu? Porque se isso é sorte, geralmente na segunda já não tem mais inscrições, em condições normais de temperatura e pressão. Então, isso é uma chancezinha para você acessar agora o site Corrida das Pontes do Recife.com.br, fazer sua inscrição e participar dos 5,6, se eu não me engano, que é a distância alternativa, e 10 quilômetros. E tem o pessoal da Corrida das Pontinhas, né, Granja? Granja, libera essa Corrida das Pontinhas aí para todo mundo, cara, só para a prefeitura. É outro pleito que a gente escuta muito, né? Porque a prefeitura sempre, a Corrida das Pontinhas, ela é totalmente gratuita, né? Então, a rede municipal acaba pegando essas inscrições e distribuindo em 35 escolas da rede, né? Mas todo ano a gente recebe outros pedidos, tanto de projetos sociais, quanto também de pessoas pais que vão correr e que querem levar o filho para correr também, né? E é uma coisa a ser estudada com muito carinho também. É uma demanda muito grande, Granja. Hoje mesmo entrou em contato comigo pessoas perguntando por isso. Perguntando. É uma demanda que vocês têm, que vocês não estão utilizando. Eu tenho 2 pirralhas em casa que gostaria de levar. Eu já levei para o Circuito Banco do Brasil, por exemplo, e já levei para Track and Field Run Series, e não posso levar para Correr das Pontes. Seria bacana pra caramba. Eu faria, inclusive, eu dei sugestão para o Zé João para ele estudar. Foram 2 sugestões que eu dei para a gente já pensar para o ano que vem, que é a Corrida das Pontinhas, né, ter talvez até ou no horário à parte, ou num dia à parte na véspera, né, no sábado, para ter um tratamento mais específico, mais delicado que o trabalho com a criançada exige, né, mas que a gente tenha realmente uma prova infantil mais aberta, maior, né, podendo premiar por categoria, por faixa etária, né, enfim, ter o prêmio aberto, ter o prêmio das escolas, e ter, enfim, uma série de ser uma festa para as crianças, né? E a outra coisa é o seguinte, eu sugeri para o Zé João para que todo ano tivesse um homenageado local na corrida, que subisse ao pódio, que recebesse um troféu, né, que a prova pudesse batizar o troféu do campeão com o nome dele naquele ano, que a gente tem muita gente aqui que contribuiu bastante para o pedestrianismo muito antes da Corrida das Pontes, né? A gente tem o professor Roosevelt, a gente tem Nildo do Corre, a gente tem aí Marivaldo, né, que correu muitos anos pela Polícia Militar de Pernambuco, que foi um cara que levou nas costas por muitos anos a Corrida Guararapes, né? Então tem uma série de pessoas que ainda estão vivas e que a gente precisa homenageá-los, precisa reconhecer o seu trabalho em prol do atletismo e do pedestrianismo. E minha sugestão foi que o maior evento possa assumir, né, esse papel de prestar essas homenagens. Mais justo do que isso não tem, velho. Às vezes uma homenagem vale mais do que dinheiro no bolso. Porque o papel, você falou do professor Roosevelt aí, o papel que o professor Roosevelt fez para a formação de maratonistas, para depois passar o bastão para a Maratona das Praias, que hoje existe, a Maratona Morote-Nassau. Antes dessas 2 provas, era a Marajá, Maratona da Jaqueira, que era realizada pelo Corre. E até hoje, o Corre está aí, 40 anos, é o circuito de corrida de rua
mais antigo, maior e o mais antigo em atividade. O circuito só parou por conta de uma pandemia. E coloca. E com cronometragem eletrônica agora. Agora com cronometragem eletrônica e não é coisa modernizando. Racer Zone, os caras estão afoitos, viu? Com filmagem, para quem não. Já aproveitando, fazendo a propaganda da Cicorre, agora o negócio mudou. E tem que ser, é muito bom que seja, tá entendendo? Que as provas vão ganhando corpo. Se está fazendo isso, é porque já tem um público consumidor e simpático maior, né? Já vende mais inscrição, já deve ter algum parceiro, né? E isso é ótimo, isso faz com que a modalidade se desenvolva. Eu fico muito feliz com isso que está acontecendo, né? Bacana demais. E Lidiane, a gente vai chegando quase ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida e vamos lá, né? Lembrando aqui que as inscrições ainda estão acontecendo na Corrida das Pontes do Recife.com.br. Entrega dos kits, já tem local. As informações estão lá disponíveis lá no site também, no corridasponsdorecife.com.br. A entrega dos kits vai acontecer nos dias 24, sexta-feira, e dia 25, sábado, das 10 às 18, na loja do Pão de Açúcar, lá na Rosa Silva, que fica na Conselheiro Rosa Silva, 614, bairro das Graças. Então, olha aí, ó, a fachada bonitinha, e eu de modelo aí com a sacolinha do ano passado, que é do concorrente, mas concorrente que ajudou bastante a Corrida das Pontes, então tem o seu legado importante, o Grupo Carrefour, e agradecer aqui a presença desses nossos amigos aqui. Juliano, eu vou te ver na Corrida das Pontes ou tu vai estar viajando, meu amigo? Não, já programei meu calendário, fui visitar a minha mãe agora no Tocantins, mas pensando em voltar a tempo para a Corrida das Pontes. Vamos estar lá, se Deus quiser. Eduardo, quando você falou na homenagem, eu também lembrei de imediato do professor Rússio. Eu corro há 28 anos, né, e naquela época que corrida de rua era um esporte, poucas pessoas participando, né, e o empenho do professor Rússio é realmente espetacular, né. Eu cheguei a correr a Samarajá, que o Bosch falou, eu corri 4 anos, então, assim, ele foi um pioneiro, né, que batalhava, insistia no esporte, num tempo que não se tinha apoio nenhum, assim, de patrocínio, de nada, e ele conseguia estimular, manter muita gente correndo. Certamente vai ser uma das pessoas que será homenageada de forma muito justa. Como o Sargento Marivaldo, você lembrou, que ele foi o único PM, atleta da PM, a ganhar a Corrida Guararapes. Inclusive, eu acho que já foi na sua gestão que foi feita uma homenagem a ele, né? A medalha tinha o nome dele, né? Foi uma homenagem justa. Sargento Marivaldo. E é isso aí, poxa. Domingo estaremos lá, com a permissão de Deus, para fazer a festa de novo. A Corrida das Pontes vai ser sempre muito bem esperada por todos. Bacana demais. Nosso amigo Frade aqui, ele teve uma dificuldadezinha, mas eu fico feliz demais, né, Lidiane? Afinal, o nosso querido... ele tá aqui ainda. O Frade aqui com duas vendo você. Um Frade só. A gente não tem um Frade, a gente tem 2 Frades. O homem duplicou aqui, ó, que tá uma maravilha. Frade, muitíssimo obrigado pela sua presença, meu amigo. Você que é referência nesse estado de animação, você nos representa nesse mundo afora da corrida. Cara, se não existe Frade nas corridas de rua, a corrida ia estar apagada, um pouquinho menos colorida. Você nos representa. Agradeço, Washington. Muito obrigado por vocês todos aí e representando a Corrida das Pontes. Foi maravilhoso estar com vocês essa noite. E eu vou ver o Frade na corrida? Ou o Frade vai esperar chegar a São Silvestre? Eu vou estar lá de 5 horas da manhã na corrida. Olha aí. Lidiane, você vai chegar de que hora, Lidiane? Você que vai chegar lá? Eu ia dizer a mesma coisa de Frade. Nos vemos às 5 da manhã. Mas eu ainda tenho 2 perguntas. Uma é para pegar só para deixar registrado, para pegar o kit e documento com foto é o suficiente. É isso, Granja? O documento com foto ele é o suficiente. A gente sempre recomenda levar o comprovante de pagamento, porque às vezes há uma inconvergência do site. A gente não recebe a informação que aquele corredor pagou, consequentemente cai o nome dele da lista, ele estando com o comprovante lá, a gente abre a numeração e
e oferece, né? E hoje as pessoas carregam isso praticamente tudo no celular, é muito prático, né? Eu vou aproveitar para agradecer, né, o convite e dizer que sempre estou à disposição aí do Perrani, né, para falar do Corrida das Pontes e do que mais vocês precisarem aí com corrida, com pedestre livre, com esporte. Estamos aqui em Brasília tentando garimpar novidades para levar aí para Pernambuco, né, para nossas atividades esportivas. E tem outra coisa, eu acho que eu gostaria de em primeira mão, anunciar para você, aqui na live do Perrani, no Papo de Corrida. Esse ano a Triunfo Produções completa 10 anos, né? E a gente está programando, negociando, obviamente, como as provas que a gente geralmente já faz, mas a gente vai ter uma prova nova comemorativa esses 10 anos, vai ser uma prova belíssima, topada, né? A gente está definindo aí com percurso, local, largada, essa coisa toda para ser uma coisa realmente bonita e que marque esses nossos 10 anos, né? E vamos também fazer, aí pode deixar que você já está convidado, todos que estão aqui também, né, um grande evento, né, para poder resgatar tudo que nós pudemos produzir nesses 10 anos e apontar aí essas novidades que a gente está garimpando para o ano que vem. Acredito que já em abril a gente possa lançar tudo isso e correr aí 2023, comemorando bastante os 10 anos da Triunfo Produções. Maravilha, a Triunfo que é um dos nossos heróis também. A Triunfo faz a Corrida do Fogo, percurso totalmente diferente. Tem vídeo lá no canal para quem não conhece a Corrida do Fogo. A Corrida Guarapes, que é outro percurso bastante legal, largada próximo à Praça do Derby, no quartel do Derby, passando pela Ilha de Joana Bezerra. Outro percurso totalmente único, como a Corrida das Pontes, totalmente único, como é a Corrida do Fogo. E quem sabe, vamos torcer para que o Náutico consiga resgatar uma das corridas mais legais que eu corri, que eu adorei, que foi em 2014. Acho que 2014 foi a última edição. Nessa época eu não fazia vídeo, só fazia review no site. Escrevia e publicava fotos. A Corrida do Fogo, a Corrida da Fogueira, que larga lá na frente dos aflitos e chegava dentro dos aflitos. Aquela corrida é bacana até para quem não é alvirrubro. É uma corrida linda. Linda. E o Gidenô, acho que o Gidenô e Eduardo Granja, eu acho que não vale falar, porque os dois são alvirrubros, mas eu acho que o Frade, a corrida é ou não é bonita, Frade? Você que é um exímio rubro-negro, entrar nos aflitos. É lindo. Eu sou rubro-negro, mas aquela corrida é linda. Eu cheguei ali dentro daquele gramado tirando onda. Muito boa. É uma corrida que todo ano eu fico torcendo para que volte e espero que volte, viu, Granja? Eu espero realmente que volte em breve no calendário. A corrida da Fogueira não pode morrer, ela está ali descansando. Isso. A gente tem uma novidade, viu, com relação a isso. Hoje o diretor social do Náutico é o Asfora, que é o presidente do Clube Alemão, né? Um cara que recuperou totalmente o Clube Alemão, né? Óbvio, para esse ano, o tamanho e o porte daquele evento não dá para fazer no calendário do São Pedro, na realidade, né, que acontecia, mas com certeza aí para 2024 teremos aí a volta dela, se Deus quiser. Bacana, meu velho. E Lidiane, a gente vai chegando ao fim e agradeço demais, lembrando que estaremos juntos no sábado, vai ter Trum, depois a gente vai emendar, vai ser uma maravilha, o ano começou, 29 mais 10. Agora vocês estão muito fracos com esses negócios de 5 horas da manhã. Eu já vou estar lá desde as 2. Pode chegar, que eu já estou por lá. 2h30 da manhã, 3 horas, o Washington. Não incentiva a Granja, porque o Washington chega. Não se incentivar muito, não, Washington. Coitada de Sandra, 3 horas da manhã ele está lá. Não. Mas nos vemos domingo, como sempre, porque Corrida das Pontes é oficial do calendário. O ano começa depois do carnaval, né, Washington? Com a Corrida das Pontes, né? Assim, como recomendação por experiência de corredora, tem 5.000 pessoas indo para o mesmo lugar, né? Então se organizem, saiam um pouco mais cedo. A corrida nas pontes, então as pontes fecham. É uma lógica que às vezes as pessoas não captam muito bem. Se vai passar correndo pela ponte, ela vai fechar antes da largada. E fecha um pouco antes, que ninguém fecha na hora que larga.
Então, se organizem para chegar cedo, porque toda vez chega tanta gente atrasada e a largada é tão bonita, minha gente, vale super a pena. Largada às 7 da manhã, se eu não me engano, no Forte do Bruno, é isso, Austin? Me corrige. Exatamente, largada às 7 horas, mas não chega às 7 horas porque é gente pra caramba. Eu costumo chegar 1 hora mais cedo nos eventos, mas na Corrida das Pontes do Recife eu prefiro chegar um pouquinho além dessa 1 hora. 2 horas para encontrar com o Granja e tomar café da manhã. Para comer um pão com ovo com Granja. Um pão com ovo e um café pequeno. É isso aí, meu velho. E, não, mas sério, se organizem, não deixem para cima da hora, porque o negócio pega mesmo, e principalmente para quem vai de carro. Para quem vai de carro, tente chegar um pouquinho mais cedo, porque fecha tudo. Fecha tudo realmente e é natural que feche. É rapidinho, mas é impressionante sobre essa questão da chegada do pessoal para a largada, porque todos os anos, quando a gente larga, que está passando na Ponte do Limoeiro, Rua da Aurora, tem gente indo, caminhando para ir para a largada. Quer dizer, é um negócio impressionante. É gente que chega em cima da hora, não consegue estacionar, e isso torna a Corrida das Pontes diferente também. É a quantidade de gente que larga atrasado, mas larga. O importante é brincar, se divertir e fazer aquela festa. E, gente, assim a gente vai chegando ao fim. Eu agradeço demais a todos aqui que estão conosco, a todos que estão aqui conosco, participando ao vivo nos comentários. Muitíssimo obrigado ao Rogério Bezerra, que esteve aqui, a Vaninha Corredora também que estava aqui, a nossa querida Raquel está sempre aqui conosco presente, a Andréa Catunda, que é fã do meu querido Gildenor aqui, o AJN. Olha aí, por isso que ela é fã. É minha incentivadora. O grande Cláudio Germano, o meu amigo Wilkerson Barros também estava aqui conosco. Mandar um abraço também para o Renato Servo, que disse que o percurso é bacana. Nosso querido Gerson Saulo Xavier, um dos corredores mais raízes do corre que eu conheço. Gente boa demais. Gente boa demais, e eu torço bastante pela sua reabilitação. Quero voltar a correr uma maratona do seu lado, meu amigo, que nem a gente correu lá em João Pessoa. E você, claro, terminou na minha frente, porque você é um maratonista de respeito. E o treinador de Lidiane aqui ouvindo tudo, e ele disse, bom saber, Lidiane. Lidiane soltou alguma gracinha aí, que ele já anotou aqui, ela tá ferrada. Já corri 10 quilômetros muito bem, Bruno Dourado, nessa prova. E como é muita gente, você nunca se sente sozinho. Para os pangaré que nem eu, é muito bom. Fantástico. Bruno Dourado já anotou aqui pro dia. Nossa Francinete Santos está aqui conosco. Um beijo, meu amor. A gente vai se ver domingo. E o Gilberto Prado, que me deu um puxão de orelha aqui. Já corrigi, Gilberto. E ele que vem de Santa Cruz do Capibaribe. Prometo fazer uma visitinha em Santa Cruz em breve. Lidiane, que já foi primeiro que eu, né, Lidiane? Estou devendo uma visitinha em Santa Cruz do Capibaribe. E assim a gente vai chegando aqui ao fim, agradecendo todo mundo. Um beijo, um abraço e até mais. Até domingo na Corrida das Pontes. Fiquem com Deus.